Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai fazer então um programa falando sobre ação, a ação sobre a prece em nossas vidas, que é um programa muito interessante que vai se complementar nosso programa de oração, que é o número 4 que a gente fez anteriormente lá atrás. Se você quiser também assistir esse programa, é muito interessante assistir o programa Oração antes e depois assistir esse aqui, porque esse aqui vai complementar o programa que nós demos uma introdução sobre a prece, como o Espiritismo entendia a prece, né? E hoje contamos novamente com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui, né, no programa Espiritismo na Prática. E quando a gente está no trabalho, a gente realmente está muito melhor, né? Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Que seja uma noite aí com reflexões produtivas, né, que tragam para nós ali um pouquinho mais de conhecimento, né, para que a gente possa levar a nossa vida aí de forma melhor, né? É isso aí, Lara. Muito bom. Então, pessoal, novamente eu convido vocês aqui a se inscrever no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe, que é muito importante que você divulgue esse vídeo também para as outras pessoas, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais como funciona os mecanismos da prece, né? E como que ela pode influenciar na sua vida. Esse é uma abordagens que a gente vai fazer hoje, então. Então, pessoal, antes de poder começar aqui esse programa, gostaria que a Lara pudesse dar uma breve introdução do que é prece. Não vou usar minhas palavras, não, Jefferson. Vou usar as palavras de Santo Agostinho, que diz que a prece é o orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela conduz ao caminho que leva a Deus. É tão bonita essa definição de prece de Santo Agostinho, né, que a gente fica até, né, encabulado de dizer outra coisa. Mas a prece, na verdade, né? E o Jefferson disse bem, gente, é um complemento, né, daquele estudo que a gente fez sobre oração. Oração e prece, na verdade, né, é a mesma coisa, são sinônimos, né? Mas a prece é um ato de adoração, né? O que é adoração? É a elevação do nosso pensamento a Deus. Olha que coisa mais linda, né? É pela adoração que o homem se aproxima do Criador. Em O Livro dos Espíritos, lá no capítulo 2 do livro terceiro, que trata das leis morais, nós temos a lei da adoração, né? A lei da adoração, ela faz parte da lei natural, por quê? Ela é o resultado, dizem os espíritos, de um sentimento inato do homem, que já está com o homem, já nasce com ele, né? É por isso mesmo, e por isso mesmo, dizem os espíritos, a encontramos em todos os povos a prece, embora de formas diferentes, né? Então, gente, a verdadeira adoração, ela na verdade ela não necessita de nenhuma manifestação exterior, né? Tem gente que gosta ali, né? Nada contra, né? Não estou julgando, não. Cada um faz do seu jeito, é igual os espíritos falaram aqui, né? A manifestação da prece ali é livre para cada um faz do jeito que quiser. Mas tem gente que gosta ali, acender uma vela, acende um incenso, senta em determinada posição, né? Ou fica em pé, né? Eleva os braços, não interessa. Mas a gente não precisa disso, na verdade, para adorar, né? Por quê? Porque a verdadeira adoração vem do coração. Ela vem do nosso íntimo. Por isso que a melhor prece que nós fazemos é aquela que é carregada dos nossos melhores sentimentos, né? Que é simples, que é concisa, que é, na verdade, inteligível, né? Ou seja, que a gente consegue compreender, né? E a prece, gente, ela sempre é agradável ao Pai quando justamente ela parte do nosso coração. Por quê? Porque para Deus a intenção é tudo. Então, não adianta a gente ficar ali repetindo palavras sem sentido, né? Só repetindo, por repetir, né? Eu nasci numa família católica que longe de
criticar a Igreja Católica, não é isso? Mas eu lembro que quando eu fui fazer a primeira comunhão, e às vezes a gente fazia algumas artes, né? E aí o padre falava assim: olha, vá lá e reza 10 Ave Marias, 10 Pai Nossos. Mas isso, na verdade, isso foi uma das coisas que me fez migrar para o espiritismo, porque estava faltando alguma coisa ali no meu entendimento, né? Eu pensava assim, por que eu ficar repetindo isso vai fazer o que para mim? Né? Deus vai me perdoar a arte ali que eu fiz, a travessura que eu fiz, se eu rezar 10 Ave Marias, mas se eu for lá e fazer a arte outra vez? Se eu for lá e fazer a mesma coisa de novo? Então não fazia sentido para mim. Esse foi um dos motivos que eu migrei para o espiritismo, né? Então veja, lá na questão 658 de O Livro dos Espíritos, os espíritos vão falar exatamente isso. O que eles vão falar? Falam assim, olha, assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Porque nada te impede de ler uma belíssima prece. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, tem preces lindas de Leon Denis, tem preces maravilhosas de André Luiz, de Emmanuel, né? Não tem problema se você está colocando sentimento naquilo ou você só está lendo mecanicamente, né? Só os seus lábios estão movendo. Olha o que os espíritos dizem. Agrada-lhe a prece, né? Porque está falando do Criador. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, da sua parte, um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Então, veja, é por isso que a prece tem que sair realmente do nosso íntimo. Por quê? O que é orar? O que é fazer uma prece? É você pensar em Deus. É você se aproximar de Deus. É você se colocar em comunicação com Deus. E a gente pode fazer 3 coisas através da prece. A gente se esquece, mas são 3 coisas. A gente pode louvar a Deus, a gente pode pedir, e essa, então, aí quase ninguém faz. A gente agradece. Então, a gente pode fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Né, Jefferson? Mas agradecer, como é que a gente se esquece de agradecer, né? A gente quer sempre pedir, e a gente pode pedir. Você pode pedir qualquer coisa, quem está pedindo é você, né? Não interessa o que você vai pedir, mas nós vamos ver para frente um bocadinho que a gente precisa ter critério ao pedir, saber pedir, porque de acordo com o nosso pedido, a gente entra em sintonia com certas categorias de espírito. Então é bom a gente pensar nisso, né? E a gente pode dizer também, né, Jefferson, que a prece é uma invocação, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por que ela é uma invocação? Porque o homem entra pelo pensamento em comunicação com aquele ser a quem se dirige. Então, se eu estou fazendo uma prece a Deus, eu estou entrando em comunicação com Deus. Para Jesus, para Bezerra de Menezes, né? Os católicos aí, para São Paulo, São Pedro, não interessa. Você colocou na sua mente o alvo da sua prece e pelo seu pensamento você se dirige a ele, né? Isso, na verdade, é uma invocação. O Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier no livro Pensamento e Vida, diz uma coisa maravilhosa sobre a oração. Né? Ele vai falar que a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Então, gente, é realmente a prece é um apelo vivo às potências celestes, né? Não interessa se ela vai ser realizada verbalmente,
silenciosamente, na intimidade ali do nosso ser, né, em forma de vibração, não interessa. E só para terminar o meu raciocínio, Jefferson, eu já falei isso lá no estudo da oração, mas é porque isso é realmente tão bonito, né? Vocês imaginem, olha o poder da prece. Imagina um abismo profundo. Você chega na beira ali do abismo, você não consegue enxergar lá embaixo. A luz do sol não chega lá embaixo. Aí você imagina que você pega um espelho, direciona ali para o sol e você desvia a luz do sol lá para aquele abismo, iluminando lá naquela escuridão. Essa é a função da prece. A função da prece é você buscar o amor divino para concentrar a claridade desse amor sobre os vales de ignorância e de sofrimento, de miséria, de ódio, de revolta, de rebeldia, que ainda se estendem no nosso planeta, no nosso mundo. E se estendem também dentro de nós mesmos. Esse é o poder da prece, né? Então, a oração, na verdade, ela é uma ação que vai movimentar os recursos superiores em nosso favor e em favor daquele por quem nós oramos. Né, Jefferson? Falei muito. Muito bem, Lara. Só queria fazer uma correção, que eu dei uma informação errada agora. Não é o programa 4, é o programa 8, tá? 4 é despertamento espiritual, 8 que é oração e fé. Então, é muito interessante a introdução que a Lara fez, porque a gente às vezes se pergunta por que nós oramos? Por que nós temos que orar? Eu acredito que, além do que a Lara falou, a oração nos faz resgatar em nós a fé, a esperança, a confiança em Deus, porque esse deveria ser, né, nosso real motivo de queremos orar, né, porque a gente já pede muito a Deus, eu acho que Deus já né, tá meio assim, não vou ouvir mais as preces do pessoal de baixo, é o que só pede coisa que não tem nada a ver, coisa que não merece, né? Então, sempre que a gente tem alguma dificuldade, a gente ou encontra algum empecilho ou algum obstáculo na nossa vida, é importante que nós nos entreguemos à oração, para que nós dessa maneira, a gente não busque a lamentação, a gente não busque a tristeza, a gente não busque a depressão, a infelicidade ou outras emoções e sentimentos que são de baixo teor energético, baixa frequência. Porque, então, é importante que nós tenhamos essa busca da oração, porque a oração é uma ferramenta que Deus nos concede e nos dá, para que possamos pegar aquilo que nós sentimos, aquela dor, aquela dificuldade que nós sentimos, e falamos com Deus. Integremos a Deus para que Deus nos dê força. Mas Deus vai nos ajudar? Vai. Mas é essencial que nós busquemos cooperar. Porque a gente não pode só esperar de Deus que Deus nos dê tudo, sem que a gente fique na rede deitado ou na cama deitado sem fazer nada. Né? É aquela história, né, que muita gente conta, né? Que a gente quer um serviço, quer um trabalho, a gente pede para Deus um trabalho, mas a gente não entrega o currículo, fica ali deitado, vendo TV, jogando videogame o dia todo, e a gente quer que no outro dia ou no mesmo dia Deus já resolva nosso problema aonde nos deu o emprego. Não é assim que funciona, né? Tanto é que a gente falou no programa 8, né? Que oração é orar mais ação, ou seja, você tem que orar, mas tem que agir. Se não agir, a oração não vai ser realizada. Né? Então, nós temos que tem que ter na oração uma forma como a gente entende o medicamento de Deus na nossa vida, porque é através da oração que Deus nos concede, então, o medicamento necessário e essencial para que possamos aliviar a nossa sintonia, os sintomas, possamos aliviar essas dores, nosso sofrimento, nossas mazelas, né, que a gente encontra no dia a dia. Então, a prece tem esse efeito de ajudar a gente a ir até alívio imediato. Se o alívio não é imediato, é que talvez nós não estejamos orando da maneira correta. Ou talvez aquilo que a gente está solicitando a Deus não é o que seria essencial, seria importante, mas podemos sentir ou presenciar aquele momento. Então, é importante que nós tenhamos também, como oração, um meio de a gente querer se proteger de algum perigo, ou quando a gente quer aprimorar a nossa alma. Né? É muito comum a gente ao sentir um perigo, a gente pedir a Deus aí que nos proteja.
E também quando a gente quer que Deus nos ajude ali a aprimorar alguma coisa que a gente conquistou. Por exemplo, Deus me dê força para poder enfrentar essa dificuldade, enfrentar esse problema que eu estou passando agora. Mas se eu tiver que passar por tudo isso, se eu me erga, me conceda toda a força necessária, todo aquele sentimento de confiança em Ti. Me ajude a passar por esse momento da melhor maneira possível, sem me abalar, sem me entregar ao vitimismo, a me entregar aquelas emoções mais, as paixões humanas, né? Então, Deus também, a oração também tem esse objetivo, de ajudar a gente aí a conquistar a nossa passagem aqui no mundo espiritual, no mundo físico, né, como melhor ferramentas possível, como medicamento de Deus nessa vida. E eu vou encerrar essa minha passagem falando, então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, cujo subtítulo é Ação da Prece. E o item é Transmissão do Pensamento. O que diz essa passagem? Olha só que interessante. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que correm a sustentá-lo em suas boas resoluções e aspirar neles ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e volver ao caminho reto, que desde antes se afastou. Por esse meio, pode também desviar-se de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Ou seja, a prece nos concede, então, condições para a gente poder afastar de nós aquilo que nós não precisamos passar. Porque isso é muito, muito verdade que nós, normalmente, muitas coisas que a gente passa de dificuldade, de atribulações na nossa vida, decorre de um sentimento, de uma ação ou de uma reação que nós tenhamos naquele momento, que nós não precisaríamos passar por aquilo, mas por nossa falta de vigilância, nossa falta de disciplina e até de empatia, a gente acaba buscando, né, consequências que não precisaríamos passar. São aqueles venenos, né? A gente carrega nossa alma do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? E da maledicência e todas as outras emoções baixas que a gente acaba passando, atraindo para nós coisas que não são boas. Então, vamos buscar aí a disciplina também, porque pedir requer disciplina. Pedir a Deus, fazer a prece a Deus, requer também, além de disciplina, vigilância constante de nossas ações, pensamentos, atitudes e posturas. Ô Jefferson, você disse duas coisas muito interessantes, né? A primeira é quando a gente fica orando ali, querendo, né, pedindo as coisas e tal, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque tem uma explicação. Toda vez que a gente faz uma oração e a gente não consegue aquilo que a gente está pedindo, primeiro, nós vamos pensar uma coisa. Aqueles acontecimentos que estão marcados na nossa programação kármica para acontecer, eles vão acontecer. Né? São os desígnios de Deus. É só a gente procurar lá no capítulo 2 do livro 3º do Livro dos Espíritos, lá na parte da lei de adoração, está lá escrito isso certinho. Então, tem certos acontecimentos, por exemplo, você tem uma doença que você precisa ali para corrigir seu caminho. Então, é claro que com a prática do bem, a gente atenua, ameniza. Por exemplo, o Chico Xavier conta uma história interessante. Ele fala assim, olha, de um rapaz que nasceu sem um dedo. E aí ele falou, porque eu nasci sem o dedo, esse negócio me incomoda. Ele falou, era para você ter nascido sem o braço. Era para ele ter nascido sem o braço. Mas por quê? Porque ele conseguiu esse mérito numa outra encarnação, né? Tem outro exemplo também que o Chico fala, né? Que a pessoa sofreu um acidente de trabalho e perdeu. Coincidentemente, estou contando o caso do braço, esse também é do braço. Ele perdeu o braço. E aí ele foi lá no Chico e falou: porque né, eu perdi o braço e tal, aí agora eu não consigo trabalhar, não sei o quê. E naquela revolta toda, o Chico falou assim: olha, que bom que você só perdeu o braço, sabe por quê? Porque
as atitudes que você teve até hoje de amparo à sua família, né, de praticar o bem, tudo, porque era para você morrer, desencarnar, mas você só perdeu o braço. Então vejam, alguns acontecimentos que estão na nossa programação, eles vão acontecer, independente da gente pedir, orar para isso não acontecer ou não. A prática do bem vai atenuar, mas aquilo vai acontecer. E outra coisa é o seguinte: às vezes a gente está pedindo algumas coisas, ok, e a gente pede, né? E a gente pede para Deus perdoar a gente, né? Ah, Senhor, perdoa, porque, nossa, Senhor, o que que eu fiz e tal, não sei o quê. E Deus vai te perdoar se você não muda a sua conduta? Peraí, não. Então, tem certas coisas que a gente pede na oração e elas não acontecem. Por quê? Porque eu continuo agindo da mesma forma equivocada. Então, não vai acontecer. Criatura, se você não mudar, se você não providenciar a sua melhoria, não adianta você pedir. Você pode até pedir, mas naquele momento você não vai alcançar, porque você não está fazendo o seu esforço. Porque tudo, a prece é uma comunicação. Né? E como uma comunicação, ela tem dois lados. Ela tem dois lados, tem o que está pedindo e o que está atendendo, o que está agradecendo, o que está sendo louvado. Não interessa, mas são dois lados. Esses dois lados implicam uma coisa: cada um tem um papel a cumprir. E não é só pedir por pedir. Você tem que fazer o esforço de se melhorar, de estar apto para receber aquela ajuda. Por quê? A prece, gente, ela funciona assim, ó. Vocês já pensaram quando vocês, no momento de maior desespero que vocês já passaram até hoje? E às vezes você elevou o seu pensamento a Deus naquele momento. Senhor, por favor. Uma vez eu sofri um acidente de carro com meu irmão. E a gente indo da nossa, deslocando de uma cidade para outra, o que que aconteceu? Eu também nunca vi um trem desse acontecer dessa forma. Meu irmão tinha uma picape e a roda soltou, o eixo soltou, olha que coisa mais doida. E o carro ficou desgovernado na BR, lotada de caminhão. E eu imediatamente falei: Senhor, Senhor, cuida de nós. E o meu irmão conseguiu levar o carro para o acostamento, com uma força gigantesca que ele teve que fazer. Então vejam, o que que acontece? Naquele momento de desespero, se você eleva o seu pensamento ao Pai, o auxílio vem. Mas ele vem, não é da forma que a gente quer, falando assim, conserta o carro aqui. Não. Ele te dá calma, ele te reanima para você tomar as decisões mais corretas. Por quê? Por isso é que a gente fala que a prece não é repetição por repetição, né? Mesmo porque você imagina, você está num momento de perigo e você vai ficar lá rezando 10 Pais Nossos, 10 Ave Marias, 10 não sei o que lá, mas não dá tempo, criatura. Então, assim, é elevação realmente do pensamento. Tem gente que acha que a prece é essa repetição constante, né? Que por um longo tempo ali você fica rezando, rezando, rezando a mesma coisa. Mas não é assim. Né? A gente gasta um tempo enorme recitando fórmula que a gente aprende ou que a gente lê em livro, né? Mas será que se eu fizer isso eu estou merecendo a atenção de Deus? Só por eu estar repetindo? Só por eu estar movendo os meus lábios? Então, assim, não é orar muito, é orar bem. Não é? Não é a extensão da prece, é o sentimento que você coloca na prece. Então, às vezes, naquele momento de perigo, você levou seu pensamento a Deus com tanto sentimento que você é atendido imediatamente. Você fica livre daquele perigo, né? Às vezes você está ali pronto para cair numa ribanceira e, opa, acontece alguma coisa, você desvia o seu caminho, porque a sua oração teve sentimento. Né? Não há, gente, orar por orar, a gente não vê aí na televisão. Outro dia a gente não viu, embora eu vi na internet que a televisão não veja há muitos anos. Mas a gente não viu lá uma roda de criminoso lá orando para que o assalto desse certo, para que a polícia não pegasse eles. Que adianta isso? Você está indo fazer um mal feito e está pedindo a Deus para te proteger, que você está indo lá assaltar, fazer um mal a outra pessoa?
Ora, bolas! Como é que pode um negócio desse? Então não adianta. A prece, ela não fica sem resposta. Não fica. Mas a prece vai depender desse fluxo mental que a gente dirige e do sentimento que a gente coloca, essa vibração que a gente coloca. Quanto mais eu elevo a minha vibração e elevo os meus sentimentos no momento da prece, melhor ela alcança o alvo da prece. Então, é isso que a gente tem que fazer. A prece tem que partir de onde? Do coração. Né? Não interessa se a gente está louvando, pedindo, agradecendo, não interessa, mas ela tem que vir do coração. Tem que vir. Por quê? O Jefferson falou muito bem. A prece ela tem uma função interessante também. Porque ela eleva a nossa mente a um estado vibratório mais elevado. Por quê? Porque a prece conecta o nosso coração com o divino. Então é por isso que ficar nessa recitação sem sentido não adianta. É muito melhor a gente orar de acordo com as nossas convicções, de acordo com o modo que toca o nosso espírito, o nosso sentimento, porque às vezes, é igual eu falei no caso ali que você está num perigo iminente. Às vezes aquele bom pensamento que você teve vale muito mais do que palavras que você repete que não fazem sentido ao seu coração, né? Então, é preciso que a gente compreenda essa questão. Porque às vezes a gente fala assim, aí a gente entra em estado de rebeldia. Eu oro, faço prece, Deus não me atende. Pois é, mas você continua falando mal dos outros? Você continua implicando com todo mundo? Você continua passando os outros para trás? Você continua achando que você é melhor que todo mundo? Pois é. É uma questão para a gente pensar, né? Concordo com você. E às vezes, né, Lara, a gente se pergunta, né? Será que Deus realmente atende nossas preces? Será que Jesus ouve nossas preces, nossa oração? E aí eu pergunto, por que ele não iria atender? Porque ele, Jesus, principalmente Jesus, né, ele aqui na Terra, como ele é governador da Terra, ele possui vários operadores, vários funcionários, né, que trabalham em seu nome. Ele então ele monta equipes que vão trabalhar, vão servir em seu nome. Essas equipes eles atuam em diversas áreas, né? Como a gente temos aí também a Maria, né, Maria Nazaré, então tem várias equipes espirituais que vão estar atuando e cooperando, né, e também socorrendo os aflitos, aliviando essas dores em diversas frentes. Então, essas equipes, elas podem, né, ouvindo as suas preces, podem interceder por nós, à medida que a gente vai, né, criando elos, criando ali sintonia, uma frequência, abrindo uma frequência melhor ali, para eles poderem interagir conosco. Então, se nós queremos ser atendidos, é essencial que nós tenhamos ali um grau de elevação, um grau de sintonização, de buscar a sintonia e se adequar à frequência do plano espiritual superior. É como se fosse uma mediunidade, você poder receber uma mensagem, uma comunicação do plano espiritual, como médium, você precisa fazer um processo de depuração, um processo de equilibrar-se, buscar a sintonia com o mundo espiritual, para que o mundo espiritual ele vai fazer essa parte de regredir essa vibração, mas nós precisamos elevar essa vibração, possamos aí encaixar um no outro, né? Então, assim é com a oração. E, aliás, eu tenho uma passagem que eu acho muito interessante na obra Nosso Lar, de autoria de André Luiz, e psicografia de Chico Xavier, que eu acho muito interessante. Essa passagem aqui, eu, particularmente, para mim, é uma das melhores passagens da obra Nosso Lar. E, em relação à prece, para mim, é uma das mais importantes lições que eu tirei para mim, né? Eu queria compartilhar com vocês, para que vocês possam meditar nesse trechinho, né, que o Espírito Lísias vai falar no capítulo 7. Olha só que interessante. Lísias e André Luiz estavam conversando, né, sobre a prece, sobre a oração, e Lísias fala uma coisa muito interessante para o André Luiz. Convém, André Luiz, não se esquecer, contudo, que a realização nobre da oração
exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, ou seja, desejar é você ter vontade ativa. Saber desejar é você ter trabalho persistente. E o terceiro, que o Elise falou que é merecer, que é o merecimento justo. Então, vejam só essas 3 exigências que o André Urizes fala para o André Luiz, que eu acho muito interessantes, que é as condições de como você pode conquistar ou realizar aquilo que a gente pede, aquilo que nós solicitamos a Deus, ou ao plano espiritual superior. Então, não podemos, de maneira alguma, esperar que Deus faça as coisas sem que nós nos movamos, sem que nós criamos uma ação, né, fazendo nossos próprios esforços ali para poder realizar aquilo que nós pedimos. Então, é necessário que nós trabalhemos para que nós possamos buscar e criar essas condições para que aquilo que nós solicitamos venha acontecer. Então, o que a gente vê atualmente é uma questão muito interessante, porque a gente vê como as pessoas pedem sem saber o que estão pedindo. E como que há uma infantilidade naquilo que está pedindo. Um exemplo muito básico, e eu, quando era adolescente, fiz isso porque não tinha ainda conhecimento amplo, né, e conciso da doutrina espírita. Eu torcia para que meu time fosse campeão. Olha só que interessante. É uma infantilidade, porque é egoísmo. Porque eu quero ser feliz, mas o pessoal do outro time lá vai ficar chorando. É o egoísmo. É a forma de você explanar o egoísmo. Então, pessoal, são coisas infantis que a gente não percebe quando a gente está realizando, a gente está operando, né, uma oração em favor de uma coisa egoísta, uma coisa que vai nos incitar à vaidade, ao orgulho. Mas, se a gente, antes de orar, a gente meditar, o que eu vou pedir para Deus? Eu vou pedir para Deus tal coisa. Então, será que isso realmente é bom para mim? Será que isso vai ter, qual consequência que isso vai trazer para mim? Ou para aqueles que vão também estar interagindo com essa solicitação que eu estou fazendo a Deus, a Jesus? Nós temos que meditar, temos que buscar refletir e tentar entender o mecanismo que a gente quer realizar, que a gente quer solicitar a Deus, para que nós não venhamos ser infantis na hora da oração. Exato, é fato que durante uma circunstância que nos exige uma oração, uma prece imediata, como o caso que a Lara falou, né, do acidente, nós temos que orar. A gente não tem que meditar. Será que eu vou... Acidente correndo. Será que eu vou orar assim? Será que não? Se eu orar assim não dá certo. Até acabar a minha decisão, já capotou o carro 10 vezes. Então, temos que saber orar. Mas temos que saber também, na verdade, aprender a não ser infantis na hora de criar uma oração, fazer uma oração a Deus, para que nós possamos também criar condições, porque Deus não vai realizar meu pedido, né, lá de trás, quando eu queria que o time fosse campeão, né? Essa coisa Deus não vai realizar, né? Agora, quando algo que vai nos ajudar, vai nutrir nossa alma, vai cooperar com a nossa evolução, ou com a resolução, a solução de um problema nosso, ou de uma equipe, ou de um grupo que a gente está pertencendo, ou que a gente queira que dê certo, né? Então, aí sim, se for uma coisa nobre, for algo nobre, Deus vai realizar, vai criar meios, vai enviar equipes espirituais para que possa ser, então, atendida a nossa oração na medida possível, imediata e necessária, sem ali exebação, né, sem exageros, né? Então é isso. E tem duas considerações que eu acho que é importante a gente falar a respeito da prece. Primeiro, qual que é a maneira correta de fazer a prece? Né? Tem gente que fica na dúvida, né? E a segunda consideração é o que eu posso pedir na prece? Posso pedir qualquer coisa? Posso pedir pelo outro? Posso fazer oração pelo outro? Então vamos lá. Qual que é a maneira correta de orar? Jesus falou isso para nós, né? O que Jesus disse? Quando você for orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai
que vem em secreto te recompensará. Ah, então eu tenho que entrar em algum lugar para fazer oração? Não, criatura. Não é isso. O que Jesus está dizendo é: você não precisa de templos de pedra para orar. Volte os olhos para dentro de você, para a sua intimidade. É isso. Volte os olhos para a sua intimidade, né, espiritual. Fecha as portas do mundo material momentaneamente, cria essa ligação com o mais alto, né? É isso que Jesus está fazendo. Se ligue com as forças soberanas da vida. É assim que a gente estabelece a nossa ligação com o divino, né? Por quê? Porque o Pai está em nós, está dentro de nós. Nós somos animados pela centelha divina, né? Então, o que cada um de nós precisa, na verdade, é fazer essa ligação. Gente, Deus sabe antes da gente o que a gente precisa, né? Então, antes da gente pedir, Deus já sabe perfeitamente. Então, é interessante a gente perceber, lá na questão 652 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a gente pode orar uns pelos outros. Olha que pergunta interessante que o Kardec faz. Qual que é a resposta que ele recebe dos espíritos? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Olha que coisa maravilhosa! O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Então, o que acontece? A gente atrai pela prece os bons espíritos. E se a gente está orando pelo outro, esses bons espíritos vão se associar àquele bem que a gente deseja fazer ao outro. Então, o pensamento e a vontade, eles representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Allan Kardec. Ele é que diz isso na explicação que ele dá, no comentário que ele faz a essa pergunta 652. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma prece pelo outro, que é um ato da nossa vontade, se essa prece for sincera, se sair do nosso coração, a gente está chamando os bons espíritos para auxiliar aquele que é por quem nós estamos orando. Né? É interessante. É tão interessante essa importância da gente orar pelos outros, da gente compreender, por quê? Vai mudar o outro? Não, não vai, porque cada um só muda a si mesmo. Mas o que acontece? A oração, a prece que você faz pelo outro é como um bálsamo que atinge, um alívio que atinge aquela pessoa por quem você está orando. O Leon Denis vai falar isso para nós. Se eu não me engano, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Acho que ou O Porquê da Vida. É um desses dois livros, eu me esqueci agora. Mas ele fala que quando a gente ora pelo outro, essa prece chega naquelas pessoas em que ninguém pensa, que estão ali na ação, por exemplo, um suicida, que está ali na tristeza, no esquecimento, às vezes, diante de um passado delituoso, acusador. E essa prece, quando atinge essa pessoa, porque se a gente está movendo o nosso pensamento até aquela pessoa, ela faz com que essa pessoa tenha novas inspirações, fortifique o coração daquela pessoa, esclareça o pensamento. Por quê? Porque a ação da prece não tem limite. Não tem limite. Se você acha aí que a prece não adianta de nada, meu amigo, eu te digo, você não faz ideia do poder que uma prece tem. Fenelon, na Revista Espírita, me esqueci o nome aqui agora, ele tem uma mensagem ali falando da prece, tá, eu acho que eu até citei ela no outro programa de oração, que ele fala assim, olha, a prece ela tem um poder tão imenso que ela pode fazer com que aquele que está ali prestes a tomar uma atitude deslocada, de cometer o suicídio ou de cometer um crime,
Se ele soubesse, essa criatura soubesse o poder da prece e entrasse em prece naquele momento, ela ficaria livre daquilo que ela está pensando. Então, vejam, é realmente uma coisa muito é uma ferramenta poderosíssima que a gente tem, desde que a gente faça a prece com o nosso coração, né? Por quê? Porque a verdadeira prece, ela deve partir do coração, com sentimento. Não pode ser só, como eu já disse antes, aquela movimentação de lábios, né? Mesmo que tenha boas palavras ali, não pode. A prece precisa ser uma expressão de sentimento vivo, né? Ela precisa ser realmente uma comunhão legítima com a espiritualidade superior. Então, ela precisa sair do nosso coração. E outra coisa, a verdadeira prece, ela precisa de uma coisa muito interessante que quase ninguém pensa: no perdão. É preciso que eu perdoe qualquer coisa que alguém me tenha feito antes de eu orar. Porque como é que eu posso orar desejando mal para o outro, não perdoando o outro? Qual é a eficácia dessa prece? A prece, para ser agradável a Deus, tem que partir do coração purificado pelo sentimento de caridade. Então, eu preciso exercer o perdão. Então, antes de você orar ali, pensa: bom, alguém me fez mal hoje? Eu tenho alguma rusga com alguém? Então, vou perdoar verdadeiramente essa pessoa. E aí, olha a claridade entrando no seu íntimo através do perdão, iluminando o seu coração, e a sua prece, então, vai se elevar às alturas, não é? E tem outra coisa também. A prece precisa de humildade. Ah, como a prece precisa de humildade, né? Por quê? Porque eu gosto de ver o erro do outro, não gosto? Mas eu tenho que ver o meu próprio erro. Eu tenho que saber exatamente onde eu estou, né? Eu não posso ficar vendo só o erro do outro e esquecer que eu não erro. Ah, não, não erro, não posso pedir qualquer coisa aqui. Porque, gente, a prece, ela não disfarça as nossas faltas, não oculta os nossos erros. Então, veja, se eu estou pedindo a Deus, às vezes estou fazendo uma prece ali: ah, Senhor, me perdoe, né? E eu peço constantemente a Deus que perdoe as minhas faltas, mas eu não vou obter o perdão se eu não mudar a minha conduta e se eu não aprender a perdoar o outro. Se eu fico ali cismando naquilo que o outro me fez, que me machucou, e não perdoo o outro, criatura, não tem jeito o seu coração ficar limpo, de sair um sentimento mais purificado do seu coração, se você, né, se mantém rancoroso, se você mantém ódio no seu coração. Né? Então, isso é muito importante, né, Jefferson? E a gente tem que pensar, gente, que às vezes uma boa ação que a gente tem é a melhor prece que a gente faz, muito melhor do que palavra, né? Você ajudar o outro, você perdoar o outro, isso tudo já é uma prece, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e realmente compreender, né? O funcionamento das leis de Deus, né, que tão bem explicado na codificação espírita, para que até a nossa prece tenha uma eficácia melhor, né, que ela seja ouvida realmente por aqueles bons espíritos e que eles consigam vir em nosso auxílio, porque eles sempre vêm, mas eles só conseguem me ajudar se eu estiver numa posição de receber auxílio. Se eu estou ali fazendo uma prece, mas eu estou com raiva do outro, estou com ódio do outro, quero vingança contra o outro, não tem jeito. Por quê? Porque a vibração é muito diferente, é muito dissonante. Então a gente tem que pensar nisso antes da gente fazer as nossas orações. Exatamente, Lara. E eu andei pesquisando aqui, o livro do Leon Denis, se eu estiver correto, né, Depois da Morte. Depois da morte, isso mesmo. Depois Isso. da morte. Se eu não li o livro errado, então é isso aí. Que eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né?
Então, pessoal, dando continuidade, aqui nós já estamos falando aqui sobre a prece, sobre a oração. É importante que a gente também, umas pessoas perguntam assim, mas eu posso orar para uma pessoa que está desencarnada, para uma pessoa que está no umbral? Posso, pode. Oração, ela não tem, como a Lara falou, não tem limites. Você, na verdade, nós impomos um limite, mas na realidade, o mecanismo dela não existe limite. Você pode orar, né, sem colocar nenhum tipo de barreira, né? Então, até porque quando a gente faz uma oração para alguém que esteja desencarnado, a gente está levando essa pessoa a energias, bons fluidos, boas energias. Essa pessoa recebe essa energia, recebe esse fluido e vai ali aliviar essas dores, seus sofrimentos, caso ela esteja, né, no umbral ou alguma outra região mais underground ali, né? Então, isso também vai ajudar a renovar a esperança dela, vai ajudar também a renovar a confiança dela, dar um upgrade nessa energia, porque a gente sabe que as pessoas que estão desencarnadas no umbral, elas têm uma sintonia muito baixa, com energias e frequências muito baixas. Então, quando a gente faz uma oração, elas recebem aquela oração e vai ajudar elas a ali receber aqueles bons fluidos, né? E então dá um ânimo, como se fosse um medicamento que vai aliviar essas dores dali e ajudar elas a dar uma inspiração, uma esperança maior. E com isso, nós também, através dessa oração, seja para um desencarnado, seja para uma pessoa que esteja encarnado, seja para alguém que a gente não goste, não importa. A oração, a quem quer que você esteja direcionando, ela vai ajudar essa pessoa. E o mais importante disso é que você vai se sentir bem, você vai se sentir ali revigorado, porque vai sair de você uma energia muito boa e você vai se sintonizar com o plano espiritual superior, com os espíritos que estão ali te intuindo, te ajudando, te cooperando e também auxiliando você ali a fazer a oração. Então, além disso, também temos outra questão que eu acho muito interessante abordar aqui, inclusive até não coloquei aqui, mas eu quero abordar também, é que os espíritos que estão ali, protetores daquela pessoa que você está direcionando aquela oração, aquela prece, vai identificar que alguém está orando para aquele tutelado dele que está ali desviado, um exemplo. Ou que está ali sem esperança, sem fé, sem confiança em Deus, e você lhe deu um ânimo a mais naquela pessoa. Então, aquele espírito que está vendo ali que recebeu, que seu tutelado recebeu aquela oração, vai identificar em você um amigo, a quem ele vai também começar a prestar ali um auxílio, uma cooperação, na medida que ele pode. Então, a gente temos não seria um convite, mas um dever de orar por todos os nossos irmãos que estejam ali precisando de uma cooperação, uma esperança, uma coisa que a gente possa ali ajudar ela. Mas, além da oração, como já falei anteriormente, precisamos também agir. Né? Às vezes você está agindo ali, você deixa de agir ali, por exemplo, né, alguém estender a mão para alguém e você vai ali e faz uma oração para ela. Mas, às vezes, a oração já é uma ação, propriamente dito. Muitas vezes a gente está ali querendo fazer uma oração para alguém para a gente não ter o esforço de estender a mão para aquela pessoa, para aquele grupo, aquela instituição. E isso faz com que nossa oração não seja tão eficaz. Às vezes é necessário que nós agimos ao invés de orarmos naquele momento. Então, até eu falei, acho que não sei se foi no programa passado, foi anterior, não recordo, que eu falei ali na passagem do entre a terra e o céu, aonde o plano espiritual inferior estava invadindo uma instituição da irmã Zenóbia. A irmã Zenóbia foi intercedida ali foi questionada pela irmã Luciana, por que nós não vamos orar nesse momento? E a irmã Zenóbia falou que não, eu já fiz uma oração rotineira, minha oração cotidiana, diária, e agora a gente exige ação, a gente exige criar um plano de ação. Então, muitas vezes, a ação já está ali, assim, encurtida, não seria a palavra correta, mas foi que me lembrei agora, combinada, se é a palavra correta, na ação. Se a oração já está combinada, aquela ação que você está fazendo. Já é uma oração que você está fazendo. Então, isso é uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente. E a Lara falou uma coisa muito interessante, que acho que até o plano espiritual
fez uma ligação entre eu e a Lara, a gente está criando esse estudo, que é a questão da oração. Será que eu devo orar só na igreja? Só na casa espírita? Não. Oração pode ser feita em qualquer instante, em qualquer momento. Independente de onde você esteja. Mas tem que me ajoelhar? Tem que colocar as mãos postas? Você que sabe. Não é uma condição. Você pode orar por pensamento, em silêncio. Agora eu pergunto, se isso fosse uma condição para você poder fazer uma oração mais eficaz, o que a gente pode dizer que as pessoas que não podem fazer isso, que não podem se ajoelhar, que têm problema no joelho, que estão deitadas na cama, não podem se ajoelhar? Então a oração delas não vai ser ouvida porque elas não podem se ajoelhar? Não. Oração, quando é feita de coração, é um gesto muito mais, uma energia muito mais, ali que vai criar uma luz muito mais intensa do que uma oração que a gente fazendo ali com parâmetros, com rituais, né, que podem ali ser só mais uma forma de expressão física do que expressão do coração, dos seus sentimentos. E isso que eu estou falando não é uma crítica para ninguém. Isso, o que importa é que você esteja sentindo naquele momento. Você possa expor na sua oração, colocar na sua oração aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente naquele momento. Então, é importante que nós busquemos orar, né, em qualquer lugar onde nós queremos, a gente precisa de uma ajuda, um apoio, um amparo espiritual ou de Deus, a gente possa, então, estar ali disposto a orar. Eu queria citar, também no capítulo 27, né, Pedi obtereis, também no subtítulo Ação da Prece, do livro, terceira obra de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre a transmissão do pensamento. E diz o seguinte, olha só que interessante, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum, ou seja, em grupo. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. E aqui é muito interessante que nós entendamos o seguinte, que se nós somos espíritas, se nós somos cristãos, nós os somos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, a oração é uma ferramenta que deve ser usada por nós, em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Aí eu gostaria de complementar com outra passagem dessa mesma obra, esse mesmo livro, esse mesmo subtítulo, que fala o seguinte, que vai esclarecer a questão quando a gente faz uma oração em grupo, né? Isso é interessante. Capítulo 27, então, vamos lá. Para finalizar minha passagem aqui. A prece em comum, ou seja, em grupo, tem ação mais poderosa quando, olha só, a condição, condicional, quando todos os que orarem se associam de coração ao mesmo pensamento e ao mesmo objetivo. Porquanto é como que se muitos clamassem junto e uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma delas isoladamente e por sua conta própria, se 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por essa mesma aspiração, por uma mesma inspiração, vão orar como verdadeiros irmãos dedicados em Deus. E mais força terá a prece que lhe seja dirigida do que a 100 outras. Ou seja, que Kardec está falando, né, os Espíritos estão falando, que quanto mais a gente orando, no mesmo se associando, se combinando as energias num propósito único, de coração, com bons sentimentos, a oração vai ser muito poderosa. Mas se aquelas 100 pessoas tiver só 2 que estejam realmente orando com o coração e as outras só com a boca, pelos lábios, essas 3 pessoas vão ter muito mais poder, muito mais força do que as 97 outras pessoas. Então, é mais importante a gente, quando se reunir em grupo para fazer uma oração, uma prece, seja para o mundo, seja para um grupo, seja para uma pessoa, seja quem for, que todas elas estejam sintonizadas e combinadas numa energia única que é amor, que é fazer a oração com o coração, com sentimentos bons e nobres, para que possamos, então, potencializar essa energia que vai ser doada àquele que vai receber a oração
dedicada àquele grupo, por aquele grupo, desculpa. Lembram que eu falei para vocês que eu ia falar, né, da questão ali de para quem a gente direciona a nossa prece, né? Essa é uma questão, gente, que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? A prece, ela é um apelo da nossa alma que vai se ligar instantaneamente com o mundo espiritual. Através do quê? Do intercâmbio mental. Mas o intercâmbio mental, ele obedece ao princípio de afinidade. Aí é que está o problema, ao princípio de afinidade. Então vamos lá, olha. A prece é quando a gente se coloca numa comunicação mental com o outro. Né? Então, se eu estou fazendo uma prece ali para Dr. Bezerra de Menezes, né? Pedindo auxílio para alguém num momento de saúde, não interessa, eu estou me colocando em intercâmbio mental ali com o Dr. Bezerra de Menezes, certo? Ok. Mas, vamos pensar o seguinte, ela é uma transmissão de pensamento. Certo? Então, ou o meu pensamento ele alcança o alvo da minha prece, né? Para quem eu estou fazendo a prece, né? Ou essa pessoa também vem em direção ao meu apelo, né? Isso a gente sabe que acontece. Então, a energia dessa corrente mental que é estabelecida pela prece, né, através do pensamento, ela é tanto maior quanto maior for o vigor do meu pensamento e da minha vontade. Por isso é que a prece, repetição de palavras ali, você não está colocando a sua vontade ali, né? Você não está colocando seu pensamento, você está mecanicamente fazendo aquela oração. Então, pela prece a gente chama o auxílio dos bons espíritos, né? Ok. Mas será que são só os bons espíritos? Depende do que você vai pedir. Aí é que mora o problema, né? Porque quando a gente pede alguma coisa, por exemplo, você está pedindo ali inspiração para uma situação ali que você está passando, né? Para que Jesus ali, os bons espíritos, te inspirem para você achar a melhor solução, beleza, né? Isso é um pedido válido. Ah, estou pedindo na oração ali pela saúde da minha mãe, que está passando por um momento ali de doença, de enfermidade. Ok, ótimo, beleza, né? Por quê? Porque quando a gente faz esse tipo de oração, os bons espíritos, eles vêm nos sustentar nas nossas boas resoluções, né? Eles vêm nos inspirar bons pensamentos, né? Então, assim, essa atitude dos espíritos, quando eles se aproximam de nós, por esse intercâmbio da prece, é que nos dá força moral para que a gente mesmo possa vencer as nossas dificuldades. Tá certo? Então, a prece sincera é essa invocação incessante de nós, criatura, para o Criador, né? Porque se a gente dirige a prece a Jesus, ok, mas no final a prece vai chegar lá no Pai, né? Não, não adianta, vai chegar no Pai de todo jeito. Então, gente, a prece é uma coisa tão, só abrindo parênteses aqui, ela é tão impressionante, porque a prece, ela funciona como um antídoto que cura as feridas, quase sempre ali mortais, né, que a matéria abre no espírito, né? Mas a gente precisa saber orar, orar bem, né? E aí está o problema. O problema é o seguinte: tem uma informação interessante lá no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, em que ele vai falar que, como a prece é esse apelo, ela vai chegar a alguém, ok? Beleza, vai chegar alguém. Mas a quem ela vai chegar? Ah, aí é que tá danado, né? Porque o Martins Peralva vai explicar para nós que a prece, ela tem ali algumas particularidades, né? Vamos dizer assim, algumas classificações que ele recebeu ali né,
como instrução ali dos benfeitores espirituais. Então, ele classifica a prece em 3 possibilidades. A primeira, a prece vertical, né? Lembrando, vertical é assim, né? O que acontece? A prece vertical é quando a gente vai expressar as nossas aspirações, que são realmente elevadas, né? A gente está colocando o nosso melhor sentimento em direção ao mais alto, à espiritualidade superior, né? Então, a gente está estabelecendo uma afinidade com os nossos melhores sentimentos, com aqueles mensageiros das esferas superiores. Essa é a prece vertical. Você está lá se dirigindo ao alto, ok? Beleza. Tem a prece horizontal. Qual é essa prece horizontal? É aquela que vai entrar em ressonância com aqueles espíritos que ainda estão ligados aos problemas terrestres. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, sua mãe desencarnou, falou, oh, minha mãe, me ajuda nessa situação que eu estou passando aqui, vê se ela consegue falar com alguém aí para me ajudar. Então, você está pedindo o auxílio para aqueles espíritos que ainda estão ligados aqui na Terra. Estão desencarnados, mas estão muito ligados aqui na Terra. E tem uma prece que o Martins Peralva, que ele vai falar que nem vai dar a denominação de prece, tá? Que é a prece descendente, que ela realmente é uma invocação. Mas é uma invocação para entidades de baixo teor vibratório. Danou-se, né? Me desculpa a expressão. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente faz essa prece? É porque a gente quer, às vezes é inconscientemente. Por quê? Depende daquilo que você está pedindo. Você está pedindo para alguém te ajudar a se vingar do outro? Você está pedindo para o que o outro está querendo lá, que você tem uma desavença com ele, dar errado? Para que ele perca o emprego? Você está pedindo aí para você ganhar na Mega Sena? Pois é. Você está pedindo aí para você alcançar um cargo que você não tem capacidade, só por simples ambição? Esses pedidos inadequados nos ligam a espíritos de baixa vibração. Então, toma cuidado com o que você está pedindo. Você tá fazendo um pedido ali, expressando totalmente desespero, desequilíbrio. Você está pedindo lá para você ser promovido em detrimento do outro. Gente, quando a gente começa a pedir essas coisas, na verdade, a gente não está fazendo prece, como Martins esperava disso. A gente está invocando espíritos de baixo teor vibratório. Você quer o mal do outro e você está pedindo ajuda para esse mal se concretizar? Você está pedindo alguma coisa de forma egoísta? Só para você, em detrimento da felicidade do outro? Jefferson disse isso. Deu um exemplo ali do jogo de futebol, exatamente isso. Então, assim, toma cuidado. Por isso é que os nossos sentimentos e o nosso pensamento tem que estar mais purificado. Para isso, eu preciso me melhorar. Gente, a gente promover a nossa melhoria é importante demais. Então, veja, seja a prece vertical, horizontal ou essa invocação descendente, né? Ela sempre acontece em decorrência do potencial mental de cada um de nós que está orando, ou dos sentimentos que a gente está expressando. Então, não adianta você fazer uma oração para Jesus pedindo o mal do outro, porque Jesus não vai nem receber essa oração. Né? Quem vai receber essa oração é aquele irmão nosso ignorante que está lá ainda, lá embaixo, preso na maldade. E aí você está atraindo esse espírito para você. Então, toma cuidado, né? Então, a prece, André Luiz fala uma coisa interessante da prece, lá no livro Entre a Terra e o Céu, ele fala que a prece, qualquer que seja ela, é ação provocando reação que lhe corresponde. Então, cuidado com aquilo que você pede. Vamos lembrar lá do Fenelon falando, né? Mas quão poucos são aqueles que realmente sabem orar. Oração é uma ligação
com quem você está se ligando. Então, cuidado, né? Cuidado, porque conforme a natureza da nossa oração, ela vai estar ali em determinada região. Ou ela vai estar, né, ela vai ser dirigida ali para o mais alto, ou para esses. Olha o André Luiz corroborando ali o Martins Peralva. Ou ela vai estar ali nesses espíritos que ainda têm muita ligação com a Terra, ou com espíritos de mais baixa vibração. Então, esses desejos que a gente acha que são bons, mas que na verdade são banais, né? Cuidado quando você coloca isso em oração, né? Porque a prece, ela tem que nascer dos nossos impulsos mais nobres, para que a oração, a prece, seja amparada pelas almas, pelos espíritos mais nobres também. Então, cuidado, gente. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força pensante nossa, do nosso pensamento, ela vai se caracterizar ali por um determinado potencial de frequência. E todos nós estamos mergulhados nesse oceano de correntes mentais, estamos cercados de inteligências que são capazes de se sintonizar com o nosso apelo, né? Então, assim, cuidado com o que você pede, porque você pode estar se sintonizando cá embaixo ou lá em cima. Cuidado. Muito interessante, Wara. Queria só fazer uma consideração em cima da questão da oração, as pessoas que olham para a Mega Sena, né? É a tal da fezinha, né? Vamos fazer a fezinha de hoje, né? Mas aí eu me pergunto, essa mesma fé, essa mesma oração que você faz para ganhar na Mega Sena, e ainda quer ganhar sozinho, hein? Deus quer ganhar sozinho. Ninguém ganha, só eu. Ainda assim, essa mesma fezinha que a gente faz para ganhar sozinho, será que a gente teria coragem de pedir a Deus para que possamos ter essa coragem de querer pedir para nosso irmão, para alguém que a gente ofendeu, pedir perdão, pedir desculpa? Se nós teremos essa coragem, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? É que a gente quer tanto pedir a Deus que nos dê dinheiro, nos dê riqueza, nos dê tudo que é de bom para a gente poder ficar ali abastecido financeiramente. Temos que também pedir para que Deus possa, né, nos dar a riqueza moral, a riqueza do espírito, porque é isso que nós vamos levar para o outro lado da vida. É isso que nós vamos levar para toda a eternidade. Tudo que a gente tiver que de R$ 1 a 1 bilhão, a 1 trilhão de reais, de dólares, né, a gente não vai carregar para nada. A gente só vai usufruir dessa vida aqui. Mas já nossa riqueza moral, a gente vai levar eternamente conosco, aonde quer que estejamos, aonde quer que nós estejamos encarnados ou desencarnados. Então, eu queria fazer considerações finais aqui, porque passamos um pouquinho da hora, e eu nem... A hora voou hoje, né? O tema é tão Verdade, interessante, né? Jefferson. O tema é tão Nem a gente interessante. fala pouco, né, Jefferson? Então... Verdade, verdade. Então, pessoal, devemos nos lembrar o seguinte, que orar é uma invocação. Por que é uma invocação? Porque a gente começa assim, Deus nos proteja, ou Deus me ajude, ou Bezerra Menezes me dê saúde, vem me atender, ou Jesus me acode. Você está invocando, né, aquele ser que você confia, que você tem fé, que você acredita nele. Então, é uma invocação, você está chamando por alguém. Você não vai fazer uma oração sem destinar a alguém, ou algum ser de elevação. Você vai destinar a alguém. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender, que é evocação. O segundo ponto que a gente precisa entender, que quando a gente solicita ao Criador, ou qualquer outro espírito, né, que nós tenhamos, a gente busca também fazer o trabalho, fazer o esforço que é próprio, que a gente tem que fazer aquele esforço, poder criar condições para que aquela solicitação, aquela realização seja efetuada, tenha eficácia. Então, como eu já falei, né, a oração não é nada sem ação, porque exige de nós que nós também
trabalhemos. Nós também criemos ali condições para que aquilo que a gente está solicitando que seja realizado. Né? Então, gostaria de terminar aqui, até porque, por que a gente faz isso? Porque a gente tem que parar de ser preguiçoso e ocioso, porque nós somos muito ociosos e muito preguiçosos para as coisas com Deus. A gente é rápido, ágil para ganhar dinheiro, mas se a gente fosse ágil e rápido com as coisas com Deus, para as coisas do Espírito, nós com certeza não teríamos a riqueza material, mas teríamos o diamante, construir o diamante nosso espírito, que é o diamante que vai ser eterno, que não é passageiro, não é temporário. Gostaria, então, de finalizar aqui a minha passagem, capítulo 27, de novo, né, a ação da prece, Evangelho do Espiritismo, com a seguinte frase aqui dos Espíritos. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e aspirações e ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto, que deste se afastou. Só isso aqui já nos dá uma lição de moral, né? A gente, acorda aí, meu filho, tá dormindo no ponto aí. A vida tá passando e você tá dormindo aí. Então, pessoal, a prece ela é capaz de mudar a nossa vida. A prece é capaz de mudar nosso destino. Porque a prece é a nossa conquista, essa ferramenta que Deus nos concede para que possamos transmutar energias, para que possamos expor e transmutar sentimentos e emoções. Tirar aquilo que é ruim, aquilo que é baixo, e transmutar em energia boa, transmutar em energia que vai nos ajudar a dar um ânimo, dar um upgrade, como a gente fala, né? Nossa vida, elevando os sentimentos, os pensamentos até Deus. Então, por isso que Jesus fala, né? Pedi e obtereis. Mas, como diz o nosso querido Lísias, nós saibamos pedir e saibamos trabalhar no bem sempre. Então, Lara, se você puder fazer as considerações finais, ou se você quiser fazer um comentário, fica à vontade aí. Jefferson, eu só quero deixar um belíssimo poema do Amaral Ornelas, é um soneto, na verdade, que está lá no livro Instruções Psicofônicas, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, em que ele vai falar sobre a prece. É curtinho e belíssimo. Ele vai dizer assim, sobre a prece. A princípio é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei-la vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia e poder de quem ama. Por mensagem solar cindindo os céus afora, depois outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmão, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai Nosso, e através dessa luz, Deus responde, meus filhos. É belíssimo esse soneto de Amaral Ornelas sobre a prece e resume para mim toda a beleza da oração. É verdade, olha. Chegou até a arrepiar aqui. Muito bonito, bem impactante, né? Então, pessoal, a gente chegou mais no final desse programa aqui. Volto a lembrar, assistam o programa 8, que é Oração e Fé, que está aqui na playlist. Vou deixar aqui na descrição e também no card, para você poder acompanhar. Muito interessante você também assistir esse programa, tá? Que vai ajudar aí a você entender melhor os mecanismos da oração, da prece da fé. E também, pessoal, divulgue esse vídeo de hoje, que é muito interessante. O programa está muito, muito bom, está rico em detalhes, trabalhando com todos os mecanismos da fé, da oração. Eu acho assim, a maior caridade que a gente pode ver para o Espiritismo é você fazer a divulgação, porque divulgando você está ajudando a instruir o próximo,
que Kardec falou o seguinte: espíritas, primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Então, estaremos seguindo o que Kardec nos solicita. Na verdade, é o espírito da verdade que nos solicita, que é amar e instruir. Então, precisamos fazer isso. Quando a gente instrui alguém, a gente está amando. E quando a gente quer amar alguém, a gente tem que instruir também. Então, isso é importante. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe. E eu vejo você no próximo programa. E agradeço também a presença da Lara. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora, né? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo. Até a próxima, pessoal. Boa semana e fique com Deus. Até mais.